Boa noite. Boa noite. Hostilizada por torcedores na abertura da Copa, Dilma diz que não vai se intimidar com ofensas. Um dia depois da derrota na estreia, croatas vivem clima de ressaca em São Paulo. Com a vitória do Brasil, já faltam produtos em verde e amarelo na rua 25 de março. No grupo brasileiro, o México passa por Camarões. A Holanda surpreende e faz 5-1 na Espanha, atual campeã do mundo. Na série Cara de São Paulo, Zé Maria, ídolo do Corinthians, que hoje ensina a arte do futebol a menores internos. O dia seguinte à abertura da Copa teve sabor de ressaca para muitos torcedores, principalmente os croatas. Para muitos estrangeiros, foi apenas o primeiro de muitos dias de festa. O bar amanheceu vazio e os croatas de ressaca. Este conta que está adorando o nosso país, que as pessoas são muito acolhedoras. Mas sobre o jogo, não foi um bom jogo para nós e aquele juiz viu algo que não existiu. Quem assistiu se assustou no começo da partida com o gol contra marcado pelo Brasil. Dá um susto, né, meu? No primeiro tempo, assim, o cara vai fazer um gol contra, já complica, né? Achei que foi bom, acho que é um bom começo, tomamos um golzinho no comecinho, mas o time mostrou que tem personalidade e reagiu bem. Teve gente que preferiu nem ver o jogo. Porque ficou nervosa. É mesmo? Mas ficou sabendo o resultado depois? Fiquei. E o que você achou do resultado? Não, tá bom, pro começo tá bom. Neste hostel, no bairro da Consolação, a procura de estrangeiros foi grande. O hostel tem 44 camas e agora para a Copa tudo cheio, todo mundo veio, vários países diferentes. Gente de várias partes do mundo que veio ver a abertura da Copa amanheceu arrumando as malas para botar o pé na estrada de novo. Esse hermano acredita que vai dar Brasil e Argentina na final. 2-0 Argentina. Tem muita fé. Sim, Messi. O torcedor inglês veio empenhado, vai percorrer outros estados atrás da seleção inglesa. São Paulo, Rio, Salvador, Brasília, Recife. Mais de 300 mil turistas devem circular por São Paulo durante a Copa. Destes, 63 mil estrangeiros, o que deve gerar uma movimentação financeira de 706 milhões de reais. Eu sou um fã do Brasil, da seleção, mas estou aqui também para a minha equipa, que é a França, que vai jogar no domingo que vem. Esse restaurante na Vila Madalena se enfeitou em ritmo de Copa. A gente fez um esquema de as pessoas reservarem antes, né? Então, quando chegou para o momento da abertura da Copa, às 16 horas, todos os lugares já estavam completos. Os mexicanos são vistos com frequência no bairro. Depois de São Paulo, o grupo viaja para Fortaleza para acompanhar o jogo contra o Brasil na terça-feira. Vamos! Um dia depois de ser hostilizada por torcedores na abertura do Mundial, o presidente Dilma Rousseff comenta que não irá se deixar abater por agressões verbais. Ontem, na abertura do Mundial, mesmo sem discursar, a presidente Dilma Rousseff foi vaiada por torcedores na Arena Corinthians. Hoje pela manhã, cumprindo a agenda em Brasília, a presidente disse que as agressões verbais não a enfraquecem. E eu não vou me deixar perturbar por agressões verbais. Quero dizer e reiterar para vocês e para todos os que estão nos assistindo, não serão xingamentos que vão me intimidar, me atemorizar. Eu não me abaterei por isso. Não me abato e nem me abaterei. Eu quero lembrar que eu enfrentei situações do mais alto grau de dificuldade. Situações que chegaram ao limite físico. Eu suportei, não foi agressões verbais, foi agressões físicas. Suportei agressões físicas que eu tenho
quero dizer para vocês, quase insuportáveis. E nada me tirou do meu rumo, nada me tirou dos meus compromissos, nem do caminho que eu tracei para mim mesma. Em Teresina, o ex-presidente Lula chamou de moleques os torcedores que hostilizaram a presidente Dilma Rousseff ontem durante a abertura da Copa. Lula afirmou que os autores dos xingamentos perderam a vergonha. Em Salvador, um grupo com cerca de 100 manifestantes contrários à realização do Mundial entrou em confronto com a polícia. Bombas de efeito moral foram lançadas e carros estacionados nas ruas chegaram a ser depredados. A capital baiana estreou hoje na Copa do Mundo com o duelo Espanha e Holanda. E ainda nesta edição do Jornal da Gazeta, você terá outras informações sobre a Copa do Mundo aqui no Brasil. Presidente do STF, ministro Joaquim Barbosa, nega desbloqueio de contas de empresa do publicitário Marcos Valério, condenado a 37 anos e 5 meses no processo do mensalão petista. A defesa pediu desbloqueio para pagamento de multa de R$ 4.400.000, imposta pelo Supremo durante o julgamento do caso. No entanto, Barbosa entendeu que Valério não poderia usar esse dinheiro oriundo de um crime para pagar a multa. Ministério do Trabalho autua o metrô de São Paulo por demitir grevistas em meio à paralisação da categoria. Segundo a Superintendência Regional do Trabalho, o metrô tinha meios jurídicos para fazer valer a decisão do Tribunal Regional do Trabalho, que declarou a greve abusiva. A autuação foi de R$ 8.000 e ainda cabe recurso. Segundo o Ministério do Trabalho, demitir 42 trabalhadores sem nem dizer qual a justa causa que está sendo alegada é abuso de direitos. A greve dos metroviários durou 5 dias e causou transtornos à população. Eles reivindicam um aumento de 12,2% e o governo estadual chegou a propor 8,7%, mesmo índice sugerido pelo TRT. Os trabalhadores ameaçam parar novamente caso os demitidos não sejam reintegrados. E depois do Dia dos Namorados e dos gols do Brasil na Copa do Mundo, esta sexta-feira 13 é dedicada ao santo casamenteiro Santo Antônio. Cerca de 100.000 pessoas devem passar hoje pela paróquia Santo Antônio do Pari, na zona norte de São Paulo. Os fiéis buscam o tradicional bolo oferecido na igreja, que neste ano tem 3 toneladas e serve cerca de 5.000 pessoas. Além da tradição de colocar o santo de cabeça para baixo, vale provar o doce. Acredita-se que a pessoa que encontrar alianças em uma das fatias irá se casar em breve. Além do bolo, também são oferecidos 140.000 pãezinhos benzidos. Ao longo do dia, 10 missas celebram o santo. Após a última, está prevista uma procissão pelas ruas do bairro. E a semana termina com muita chuva no sul do Brasil e ensolarada aqui em São Paulo. A máxima esta tarde chegou aos 26 graus na capital paulista. E a partir de amanhã, a frente fria que está aqui no sul tende a aumentar a nebulosidade em toda a faixa leste paulista. Mariana Armentano traz os detalhes da previsão para o Brasil e todo o estado de São Paulo. Uma massa de ar polar começa a avançar pela região sul e as temperaturas voltam a cair. A capital gaúcha deve amanhecer com termômetros na casa dos 13 graus. E durante a tarde, a máxima não passa dos 16, mesmo com o tempo firme. Já nas outras regiões do país, o calor predomina. 29 graus em Salvador, 30 graus no Rio de Janeiro. Ainda pode chover forte entre o norte do Rio Grande do Sul e o centro-sul do Mato Grosso do Sul e também entre o Acre e o norte do Pará e em toda a faixa litorânea do Nordeste. A maior parte do estado de São Paulo continua com o tempo aberto neste sábado. Apenas na região oeste do estado, principalmente ali na divisa com o Paraná, é que pode chover à tarde, como na região de Presidente Prudente, onde a máxima fica em torno dos 28 graus amanhã. Já no norte do estado, tempo firme e ensolarado, máxima de 29 em Ribeirão Preto. Na faixa leste, incluindo o litoral e a capital, as temperaturas entram em elevação à tarde e não há condições de chuva. Máxima de 27 graus em Caraguatatuba e também em Santos. Aqui na capital, amanhã, mínima de 15 e máxima de 25 graus. No domingo, a nebulosidade aumenta e pode chover à noite, máxima de 23. E a semana começa com tempo firme e termômetros entre 16 e 24 graus na segunda-feira.
Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá! Ele deixou os gramados há mais de 20 anos, mas seus lances continuam inspirando jovens torcedores. José Maria Rodrigues Alves, conhecido como Zé Maria ou Super Zé, defendeu a seleção brasileira em 2 Copas, foi ídolo do Corinthians e hoje ajuda jovens infratores da Fundação Casa, a antiga FEBEM, a transformarem a vida através do esporte. Por tudo isso, Zé Maria é um personagem que é cara de São Paulo. O que um tricampeão brasileiro, ídolo de uma das maiores torcidas do país, está fazendo atrás das grades? Abrindo as portas para o futebol entrar na vida de meninos internos da Fundação Casa. Zé Maria já tinha conquistado todos os títulos que sonhou, tricampeão na seleção de 70. Reserva do Carlos Alberto. Titular na Copa de 74. Eu tive o prazer de defender as cores brasileiras, verde e amarela. Ídolo da torcida do Corinthians e um dos responsáveis pelo título no Campeonato Paulista de 77, que quebrou o jejum de 23 anos do time. Participei do lance, né? Eu, o Vladimir, o Vaguinho e o Basílio complementou. E mesmo com todas as glórias, ele foi escalado para uma partida bem mais difícil. Em jogo, o destino de menores infratores internos da Fundação Casa. Há 13 anos, o ex-jogador atua na gerência de esportes da antiga FEBEM, na organização dos muitos campeonatos realizados em todo o estado. Uma figura carismática que virou referência para os meninos. Ele está mostrando para nós o melhor, que ele já passou por muitas barreiras também, enfrentou objetivos, obstáculos, e agora, quando sair daqui, melhorar, mudar de vida. É isso que a gente tenta orientar, tendo respeito, tendo disciplina, buscar o caminho do bem. Além das atividades que o Zé Maria realiza aqui na Fundação Casa, ele aproveita o momento das partidas para atuar como uma espécie de olheiro, descobrindo talentos entre os jovens internos. E algumas vezes consegue até realizar os sonhos. Quando a qualidade dele já está requintada, a gente leva para um clube fazer um teste numa peneira no clube. Já aconteceu? Vários deles já foram. E graças a Deus os clubes abriram as portas. Nós tivemos oportunidade na Portuguesa, no Clube Nacional, no Osasco. Cada vitória é comemorada como um gol. Aos 12, 13 anos eu também pensava assim, eu queria ser alguma coisa, quem sabe o esporte possa me dar alguma coisa. E eu vejo que eles também vêm por esse ângulo. E infelizmente não tiveram essa oportunidade que eu tive. Então se eu puder, com amor e prazer, eu vou estar correndo atrás. E voltamos a falar sobre Copa do Mundo. As manifestações que aconteceram na abertura do Mundial continuam tendo repercussão, principalmente entre os correspondentes estrangeiros. Eles criticam a repressão da polícia. O governador Geraldo Alckmin saiu em defesa da PM e diz que os excessos serão corrigidos. Alexandre é o fundador do grupo de apoio de protesto popular criado para socorrer os manifestantes feridos. Ele conta que se surpreendeu com o número de pessoas que foram atendidas pelos voluntários nos protestos de ontem. Foram 37 vítimas, todas elas relacionadas a algum tipo de repressão. A maioria foi estilhaço de bomba, que a bomba de efeito moral, ela tem um estilhaço que na verdade é mortal, né? 3 integrantes do grupo também precisaram de atendimento e foram levados para hospitais. Ontem parece que foi uma nova página na repressão dos movimentos sociais. A concentração do ato era às 10 da manhã, às 10h05 estourou a primeira bomba, os manifestantes totalmente pacíficos, estudantes, não havia presença de nenhum grupo de mascarados naquele momento. Quem participou dos protestos também ficou indignado com a ação da polícia. Esta ativista, que não quis se identificar, faz parte das manifestações desde junho do ano passado, quando os atos começaram. Nós, na verdade, não temos liberdade. Foi um estado ali totalmente ditatorial. Foi um estado onde nós não tivemos o nosso direito de ir e vir prevalecido. Este outro manifestante do coletivo Se Não Tiver Direitos, Não Vai Ter Copa, também mostrou preocupação com a ação mais forte da PM. É meu direito protestar. E eu não tenho mais esse direito.
E uma outra situação também chama a atenção de envolvidos nos protestos. Ontem, na capital paulista, 8 mandados de busca e apreensão foram cumpridos pela polícia nas casas de suspeitos na investigação sobre grupos de ativistas durante manifestações do ano passado. Eles chegam, arrombam a porta, reviram a casa inteira, destroem a casa das pessoas. Como se fossem criminosos. Que medida isso é legal? Durante o protesto desta quinta-feira, a polícia usou bombas de efeito moral e balas de borracha contra os manifestantes, que revidaram para impedir o avanço da tropa de choque. Confusão que continuou até dentro da estação do metrô Tatuapé. Segundo a polícia, 31 pessoas foram detidas e 15 ficaram feridas. Entre elas, 2 jornalistas da rede de TV americana CNN. Os protestos antes da abertura da Copa foram notícia também nos jornais internacionais. Alguns abordaram a ação violenta da polícia ao tentar conter os manifestantes. Este repórter da BBC de Londres, que está cobrindo o Mundial, diz que a ação violenta da polícia cria uma imagem negativa do país no exterior, onde, segundo ele, a polícia trabalha sem excesso de força. Hoje, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, disse que a PM agiu como deveria. A ação da polícia evitou 2 grandes problemas, um na Radial Leste e outro na invasão da estação de Tatuapé. Excesso vai ser punido. Para isso existe uma corregedoria da polícia. E agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. E mesmo um dia após a vitória de estreia sobre a Croácia, teve treino da seleção brasileira hoje na Granja Comari. Celso Cardoso. Para os titulares, o trabalho foi mais leve, Estela. E de Teresópolis, fala ao vivo o repórter Alexandre Silvestre. Olá, Silvestre. Como foi o dia da seleção depois de tirar o peso da estreia nas costas? Boa noite, Celso. Boa noite a todos. Depois de uma quinta-feira de pânico, veja só, lá no céu, lua cheia, sexta-feira 13, de tranquilidade em Teresópolis, na Granja Comari. A reapresentação teve uma mudança de planos aqui. O Felipão transformou a estratégia, preservou alguns jogadores, inclusive o trabalho da imprensa, como você vai ver na reportagem que resume o dia de trabalhos da seleção brasileira aqui na concentração em Teresópolis. O treino da tarde foi antecipado para as 11 da manhã. Felipão quis que os jogadores assistissem a partida das 13 horas entre México e Camarões, os próximos rivais do Brasil na Copa do Mundo. Bom para eles, bom para a gente, para os jornalistas presentes na Granja Comari. Antes do futebolzinho na TV, os reservas brincaram de futevôlei na caixa de areia. Mas o preparador físico Paulo Paixão pegou pesado, não deu moleza. Fez a turma trabalhar bastante com os músculos das pernas. Apesar do desgaste, os atletas deram uma atenção toda especial para alguns torcedores que apareceram na reapresentação em Teresópolis. Trabalho duro para valer tiveram as tiazinhas da lavanderia da CBF. As meias ficaram bem encardidas. E depois dessa lavagem de roupa suja ou de meias sujas, o atacante Fred, que assistiu ao jogo, a vitória do México sobre Camarões por 1-0, México é o próximo adversário do Brasil na terça-feira que vem no Castelão, comentou sobre o polêmico lance do pênalti que ele sofreu, teria sofrido, né, na partida de estreia. Foi pênalti, claro, não existe mais pênalti ou menos pênalti. A FIFA mandou a comissão de arbitragem aqui para orientar todos os jogadores, fez isso com todas as seleções, que para não ter agarra-agarra na área que os atos iam dar pênalti. E naquele lance, eu dominei a bola com a direita já para girar pela esquerda e eu sofri uma carga no ombro, perdi o alcance da bola e ali me desequilibrou e eu caí. Eu não sou jogador de ficar caindo. Há um jogo atrás, né, contra a Sérvia, eu sofri uma carga também, me desequilibrei e mesmo caído eu fui para a bola porque eu tinha alcance da bola para fazer o gol.
Bom, o Fred deu a explicação dele, mas dá para acreditar, Celso? Não convenceu. Eu diria que ele é um grande cara de pau. Tá no papel dele, o Filipão também, tá no papel né, que defendeu dele, o pênalti. claro. Eu gostaria de saber se fosse contra o Brasil, se o Fred também diria a mesma coisa. Quer dizer, ficou claro que não houve o pênalti. Ele induziu o árbitro ao erro porque o jogador croata, ele coloca realmente as mãos no ombro do Fred, mas não faz nenhum movimento. Quer dizer, então tem que ter um movimento empurrando para consolidar a falta, o que não aconteceu. Só que aí o árbitro viu a mão e viu o Fred caindo, acabou dando pênalti. Esse pênalti ainda vai dar muito o que falar, mas enfim, independentemente do pênalti, o Brasil fez o suficiente para vencer. Lembrando o mesmo árbitro que apitou também, né, quando o Brasil foi eliminado na última Copa. Teve o pênalti. Claro, tem o peso, então, obviamente, daquele pênalti não marcado foi na África do trocado Sul. aí, né? Com certeza. Talvez inconscientemente. E a segunda colocação do grupo do Brasil está com o México, que venceu hoje Camarões. Como venceu por 1-0, os mexicanos têm um gol a menos de saldo que a seleção brasileira. E por isso, estão em segundo lugar. Mas, na verdade, o México mereceu uma vitória mais ampla. O problema foi a arbitragem. Pelo Grupo A, o mesmo do Brasil, o México precisou de menos de 15 minutos para balançar as redes. Herrera cruzou na medida para Giovani dos Santos bater forte, sem chance para o goleiro Intadier, mas o auxiliar errou ao assinalar impedimento e anular o gol. Logo em seguida, a seleção de Camarões também teve um gol anulado. Eto'o, dessa vez realmente em posição irregular, recebeu a bola na área e tocou para Choupo-Moting marcar. Apesar da reclamação, a jogada foi ilegal. Aos 30 minutos, mais um gol de Giovani dos Santos, aproveitando bola mal cortada pela defesa de Camarões, após cobrança de escanteio. Só que a arbitragem falhou novamente ao marcar impedimento do atacante mexicano. Mas aos 15 minutos da segunda etapa, finalmente o 0 saiu do placar. Novo passe de Herrera para Giovani dos Santos e parou em Intadier, mas Peralta pegou o rebote e garantiu a vitória suada dos mexicanos. México 1, Camarões 0, placar final. E é claro que o clima entre os mexicanos era de muita alegria, né? Essa equipe acompanhou a festa dos torcedores que assistiram ao jogo num tradicional reduto mexicano. Um pedacinho do México bem no meio de São Paulo. A decoração é bem característica, a fé estampada na parede. Ah, não podemos esquecer da comida, muito condimentada. Sem pimenta não tem sabor. Um país que cativa a todos. Até eu entrei na torcida, de sombreiro e tudo. Nessa mesa, o pessoal resolveu levar a sério o jogo. Apostaram pesado na vitória mexicana. 45! 45 dólares é uma aposta pesada. É uma aposta pesada, mas com confiança. Durante o jogo, ninguém tirou os olhos da tela. Até quando o juizão anulou de forma errada o gol mexicano. Quanta reclamação! Enquanto isso, o pequeno mexicano se diverte com a bandeira. Mais um gol anulado injustamente. A galera não gostou. Do lado de fora do bar, encontramos um cara visivelmente deslocado. O único com a camisa de Camarões. Uma forma diferente de comemorar o aniversário. Belo presente seus amigos te deram, não? Não, sacanearam agora. Se sair um gol, pelo menos, você vai comemorar ou não? Não, torcendo pro México. Time mais carismático, não é mais gritar gol aqui. Só no segundo tempo, depois de muito taco e insistência, Peralta fez os mexicanos delirarem. Final de jogo, México 1-0 em cima de Camarões. Muita festa para os mexicanos que agora enfrentarão a seleção brasileira na próxima terça-feira. Tá aí, vitória do México em cima de Camarões, 2 adversários do Brasil. Parece então que o adversário que vai dar mais trabalho ao Brasil vai ser o México. A gente pode concluir. Sim, eu imagino que menos trabalho do que deu a Croácia, mas vai dar trabalho, obviamente, até levando em consideração os últimos confrontos entre brasileiros e mexicanos. Mas o que não tira o favoritismo do Brasil. Agora, o México hoje realmente merecia a vitória. 2 gols, você fazer 2 gols numa Copa do Mundo, 2 gols legais, e esses gols serem anulados pela arbitragem. Aliás, nesses
3 primeiros jogos da Copa do Mundo, a arbitragem não foi bem, não. Tivemos erros no jogo do Brasil, erros no jogo do México e erros também no jogo da Espanha, que a gente vai falar. Agora, a chuva não atrapalhou, né, Celso? Não, os campos realmente eles estão, sabe, estão bem drenados, tal. Campos de primeiro mundo, né? Era o que se esperava realmente. E no outro jogo do dia, uma enorme surpresa. A Holanda goleou a Espanha. Na reprise da final da última Copa, vencida pelos espanhóis, os holandeses deram o troco de maneira contundente e inesperada. 5-1. A Espanha saiu na frente com um gol de Xabi Alonso, cobrando um pênalti duvidoso sofrido por Diego Costa. Ainda no primeiro tempo, o Van Persie empatou e no segundo tempo foi um show holandês com 2 gols de Robben, um de Vrie e outro de Van Persie. Isso é que chamamos de revanche, hein, Celso? 5-1 depois da final, né, na Copa da África do Sul agora. A Holanda, com certeza, conseguiu uma revanche histórica, né? Porque a Holanda, ela estava desacreditada nesse grupo, né? Nós, especialistas, estávamos apontando aí a Espanha e o Chile como favoritos do grupo. Depois de uma vitória de 5-1, foi a pior goleada sofrida por um campeão mundial logo na estreia de uma Copa do Mundo. Histórico. Olha, 5-1 e poderia ter sido 6, 7, sabe? No primeiro tempo... Você acha tempo, que aconteceu com a Espanha? No primeiro tempo foi um jogo equilibrado. A Espanha poderia ter até aberto 2-0. Aí no segundo tempo, quando a Espanha sofreu o segundo gol, ela foi para frente, deu espaço. A Holanda tem muita velocidade no contra-ataque, fez o terceiro. E o Cacilhas pênalti, também falhou. Pênalti não houve. Não houve pênalti, é verdade. E neste momento acontece outro jogo do Grupo B. Chile e Austrália se enfrentam em Cuiabá, na Arena Pantanal. Por enquanto, o Chile vence por 2-0. E olha, Celso, conhecida por bares badalados, a Vila Madalena se transformou em um ponto de encontro de torcedores do mundo inteiro. A repórter Carla Rodeiro acompanha a animação na região e tem outras informações. Carla. Olha, estou aqui em uma das esquinas mais movimentadas da Vila Madalena, onde paulistanos e turistas, muitos estrangeiros, acompanham nesse momento o jogo entre Chile e Austrália. Tem bastante gente, as pessoas começam a tomar já uma parte da rua e os carros têm bastante dificuldade para passar aqui. A gente vê um congestionamento nesse momento. Bem, um levantamento da Secretaria de Turismo constatou que a Vila Madalena é um dos lugares mais procurados pelo turista estrangeiro, justamente por causa dessa festa, dessa concentração de bares. E o movimento desses estabelecimentos aumentou nos últimos 2 dias. É a situação de 90% dos bares e restaurantes consultados pela pesquisa, não só aqui na Vila, mas no bairro de Pinheiros como um todo, também na Bela Vista e nos Jardins. E a Secretaria está monitorando a movimentação dos visitantes e o atendimento ao turista da Copa do Mundo em São Paulo. E já sabe que daqueles que procuraram os balcões de informações turísticas nos dias que antecederam a abertura da Copa do Mundo, 92% eram estrangeiros. É com vocês no estúdio. Tá aí, muito obrigada, Carla. E amanhã continua a fase de grupos da Copa do Mundo. Veja os duelos que acontecem neste sábado. Amanhã, Colômbia e Grécia iniciam o 3º dia de Copa do Mundo se enfrentando no Mineirão, em Belo Horizonte, à 13h. Às 4h, Uruguai e Costa Rica fazem o primeiro jogo do Grupo D no Castelão, em Fortaleza. Às 7h, horário de Brasília, Inglaterra e Itália realizam um clássico internacional na Arena Amazônia, em Manaus. E encerrando o dia na Arena Pernambuco, em Recife, Costa do Marfim e Japão duelam pelo Grupo C às 10h. Inglaterra, voltando aqui pra gente, Inglaterra e Itália, um jogaço, né, Celso? O grande clássico, a Itália tem o favoritismo, a Inglaterra não fez bons amistosos, enfim, a Itália é favorita no grupo. Quase nunca ninguém acredita na Itália, mas ela tem camisa, tem tradição. E vale também a gente observar os times sul-americanos. A Colômbia, eu imagino que vai fazer uma bela Copa do Mundo. Tem muitos colombianos aqui em São Paulo, é impressionante. Onde a gente vai, a gente encontra com a torcida colombiana. Sim, sem dúvida. E existe uma empolgação até pela campanha que fizeram nas eliminatórias. Imagina uma Colômbia passando de fase. E o Uruguai. O Uruguai contra a Costa Rica também tem que fazer a lição de casa, tem que vencer o primeiro jogo, é o adversário mais fácil do grupo. Imagina o Uruguai fazendo uma bela Copa do Mundo. Aliás, os sul-americanos como um todo.
E na saída do estádio do Corinthians, a maneira mais fácil de voltar para casa foi utilizar o Expresso da Copa, nome dado ao esquema de operação do metrô e a CPTM. E Renata Falzoni e Felipe Meirelles embarcaram na estação Corinthians Itaquera para acompanhar a volta dos torcedores. Veja na videoreportagem. 3-1 Brasil. E o povo, o que fala? Neymar, 2 gols, artilheiro, pô. Vamos em busca do Hexa. Faltou só o Fred. Amei. Demais. Muita tensão. Porém, no final tudo deu certo, graças a Deus. E a nossa torcida o tempo inteiro arrasou. Olha aqui como é que a gente tá. We functioned better as a team. Stop Brazil. Brazil didn't play their game. And judge made some mistakes. That's our point of view. Saída em direção ao Expresso da Copa. I would like to say that the referee is not up to the game, cannot let such a robbery happen. This is the beginning of the World Cup, and please send a good referee, not a junior one. I think they could be, more aggressive in the beginning. They were, a little bit nervous. I think so. Muito mal o Brasil, muito mal. Está com medo, não tinha a ponta direita, ponta esquerda, meio de campo. O Croácia fez um gol no primeiro tempo. Época do Garrincha que tinha bom dia, tem mais não. O Daniel tomou 4 bolas nas costas, uma nós tomamos gol. Então eu acho que o sistema de marcação do Brasil falhou. Faltou o Marquinhos na lateral ali, porque o Daniel Alves estava devagar, estava com sono hoje. Acho que eu tinha entrado com o William para dar uma movimentação maior, porque o Brasil estava muito lento. Sem triangulações, precisava de ser mais rápido. O brasileiro é atrevido, o brasileiro samba. Nós temos que sambar. O Felipão já falou que o Bernard tem samba nas pernas, então tem que entrar Bernard. The Brazil was not really so good what supposed to be. I see them many games, they play much better. But this game, what they showed tonight, there was no impression. If they play like this against Germany, they're gonna have no chance. With help of FIFA, you guys gonna win one more World Cup. Pode olhar o replay várias vezes que foi feito. Bem que esse clima de Copa do Mundo podia se estender aos campeonatos de clubes. Com certeza, essa paz, essa tranquilidade, né, Celso? Muito obrigada. Boa noite. Até segunda. E é com você, Gabriel. Prévia do PIB inicia segundo trimestre em alta. O IBC-BR, Índice de Atividade Econômica, criado pelo Banco Central para tentar antecipar o resultado do Produto Interno Bruto, registrou aumento de 0,12% em abril, depois de permanecer praticamente estável em março. Em 12 meses, o IBC-BR acumula alta de 2,19%. O mercado prevê que o PIB cresça este ano 1,44%. Já o governo aposta em uma alta de 2,5%. Agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. As vendas do comércio caíram de novo em abril, a gente soube hoje. Tinham caído em março também. Trata-se daquela medida de vendas do comércio que não leva em conta aquelas de automóveis e materiais de construção. Trata-se do comércio mais miúdo, supermercados, etc. Essa queda bimestral não acontecia desde o final de 2008. 2008, como todo mundo talvez lembre, foi o ano em que começou a grande recessão mundial por causa da crise financeira americana. O varejo está entrando em colapso? Não, o ano está fraco, mas ainda não se tem nada disso. Se consideradas as vendas de carros e de materiais de construção, o comércio ainda cresce. No total, deve crescer 3,5% este ano. Não é horrível, mas é o pior resultado em uma década. Quer dizer, deve ser o pior resultado em uma década. Entre os anos de 2004 e 2012, o comércio cresceu ao ritmo chinês de 8% ao ano em média. O que aconteceu? No curto prazo, pode ser que o mau humor do brasileiro e a falta de confiança na economia tenham provocado um exagero neste ano. Quer dizer, mau humor social, greves, protestos, perturbações provocadas pelas manifestações e feriados da Copa. Tudo isso pode ter afetado o comércio além da conta. Talvez as coisas melhorem um pouquinho em agosto. No entanto, a tendência geral da economia é de baixa. O total de salários parou de crescer, o emprego cresce cada vez mais devagar.
O crédito vem crescendo devagarinho, porque as famílias brasileiras se endividaram muito e agora também os bancos privados temem emprestar, pois a economia anda devagar. O governo não tem como gastar muito mais, porque se endividou demais e porque a receita de impostos cresce menos, porque a economia cresce menos. Em suma, sem crescimento mais rápido da economia, do PIB, não tem como haver crescimento mais rápido do emprego e da receita do governo, por exemplo. A receita de crescimento do bolo da economia da última década não funciona mais. Aliás, mesmo esta receita desandou, pois esse governo não soube lidar bem com a cozinha básica da economia. Boa noite. Pois é, já é Copa e na rua 25 de março as vendas dispararam. Os artigos verde e amarelo não param nas lojas. Alguns até já estão em falta. O mundo está vestindo verde e amarelo e na rua 25 de março, no centro de São Paulo, hoje foi dia de vender tudo nas cores da bandeira do Brasil. Tem bastante coisa faltando, o pessoal compra, chega num dia, no mesmo dia já acaba. Uma semana antes da Copa começou a animar, antes estava meio devagar o movimento. Bom, depois de vencer então o Brasil ontem? Agora vai começar de novo a festa de novo, a bombar as vendas. Nem roupa de cachorro verde e amarela sobrou por aqui. Amiga, aqui a roupa do Brasil chega um mundo de roupa do Brasil de manhã, quando ela der só tem 3 pecinhas. Foi tudo que sobrou? Tudo que sobrou de hoje. Agora amanhã chega mais, viu? Para quem gosta de barulho, cornetas a partir de R$ 1,50. Hoje vendeu mais ou menos, mas como é sexta-feira, agora amanhã, haja paciência. Mas os clientes, torcedores, estão mesmo animados. Tem barulho suficiente de corneta já? Não, ainda não. Tem que fazer mais. Tem até chapéu mexicano por R$ 25,00, em versão canarinho. O chapéu mexicano com a bandeira, as cores do Brasil, quem que compra? Bastante brasileiro e mexicano também já comprou bastante. Mas aqui na 25 de março, o que está fazendo sucesso mesmo é uma celebridade da Copa, sim. E nem estamos falando de Neymar, não. Estamos falando, olha só, do Fuleco, mascote do Mundial, tirando muita foto com quem passa por aqui. Agora uma curiosidade, esse Fuleco aqui não é brasileiro, não, é peruano. Richard Correia tem 18 anos e é estudante de engenharia em Lima. Mas para ficar até o final da Copa em São Paulo, precisa trabalhar. Quem tira a foto deixa uma colaboração. E ele não revela quanto faturou hoje, mas confirma, é bom. Bueno. Apesar do calor com a fantasia de Fuleco, o peruano, que está pela primeira vez no Brasil, se diz emocionado. Sem palavras, é emocionante. O sucesso é tão grande que crianças e também adultos param para registrar o personagem o tempo todo. Ela me trouxe para ver ele. E da posse do Face, viu? O Fuleco ganhou também um dinheiro extra para ficar em frente a esta loja na 25 de março. Eles iam passando do outro lado da rua, sou locutor aqui da loja, eu vi lá, achei a ideia ótima, chamei para ficarem aqui e foi acontecendo e tá aí. O movimento aumentou, quase que duplicou, então... Mas o esquema aqui é especial, tem até impressora de foto. Quem quiser a imagem profissional paga R$10. Mas afinal, com uma celebridade, ninguém resiste, né? Graças! Eu e Fuleco. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Manifestações, protestos e greves nos dias da Copa geram preocupação e dividem opiniões. O nosso convidado é o deputado estadual Carlos Gianazzi, do Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL. Muito obrigada, deputado. Eu que agradeço, por estar conosco. Maria Lídia. Bom, deputado, a gente vive um clima que não é de tranquilidade e euforia, coisa bem típica de época de Copa do Mundo, ainda mais no Brasil. Houve a questão da greve dos metroviários e uma tensão muito grande, se essa greve ela continuaria ou não. O PSOL emitiu uma nota de apoio à greve dos metroviários. A minha indagação é a seguinte: emitiu essa nota, o PSOL, mesmo sabendo que o tribunal havia julgado a greve ilegal e abusiva, ou foi antes? Não, na verdade, o PSOL apoia a luta de todos os trabalhadores, todas as categorias profissionais que vivem esse momento de arroxo salarial, de compressão salarial. Então, principalmente aqui em relação ao governo do Estado, né, onde o governador Geraldo Alckmin não respeita a data base salarial dos servidores, da educação, da saúde e da segurança pública, do sistema prisional e também dos metroviários.
Então, e também nós apoiamos a greve dos professores da rede municipal de ensino no governo Haddad. Os professores da rede municipal foram obrigados a fazer uma paralisação de 41 dias, com um acampamento histórico na frente da prefeitura, para pressionar o governo a atender as mínimas reivindicações que foram apresentadas. Então, quer dizer, no geral, vocês apoiam o direito à greve e o exercício da greve, é isso? O direito que é garantido pela Constituição Federal, que nós conquistamos na luta histórica dos trabalhadores. A sua opinião, quando a Justiça define, determina, volta ao trabalho e considera a greve ilegal, abusiva, como os trabalhadores devem na verdade, agir? No exercício do direito de greve, acata a Justiça ou desacata? Não, os trabalhadores, em geral, eles mantêm uma parte dos serviços funcionando, na verdade. Não, a minha pergunta é outra, é se deve obedecer à Justiça ou deve desacatar e continuar a greve, como naquele momento os metroviários fizeram? Olha, eu acho que às vezes a Justiça comete alguns equívocos, entendeu? Em relação ao direito de greve dos trabalhadores, que já é algo discutível a Justiça julgar um direito de greve, porque a greve é a única arma que um trabalhador tem para reivindicar melhores salários, melhores condições de trabalho. É a única possibilidade que ele tem. Agora, a Justiça não pode, eu acho que, interferir nesse processo. Eu acho extremamente complicado, né, ele ser tolhido de exercer esse direito. Eu acho que assim, os trabalhadores em geral, principalmente nos serviços essenciais, têm garantido o atendimento mínimo. Agora nós temos governos intransigentes, mas agora como tem o governo Alckmin, o governo Haddad também, que foi intransigente com os professores da rede municipal. Os professores, como eu disse, foram levados a uma greve pela intransigência e autoritarismo do prefeito Haddad de 41 dias. E o mesmo faz o governador Geraldo Alckmin com os metroviários e com outras categorias profissionais. Nós estamos em ano eleitoral. Greve de ônibus, greve de metrô, né, trouxe assim para a população um transtorno muito grande, né? Mais de 4 milhões de pessoas aí sem condução. O pessoal não teme que esse apoio à greve de serviço essencial possa ter um reflexo nas urnas desastroso para os candidatos do partido? Olha, na verdade, a população já está sendo prejudicada pela falta de investimento no transporte público de qualidade. A cidade de São Paulo está totalmente paralisada no seu dia a dia. Os trabalhadores e a população em geral têm sofrido muito com a falta de transporte. Quando nós temos uma greve de servidores dos metroviários ou mesmo de motoristas, eu acho que é o momento de fazer o debate e tentar resolver essa questão. Tanto é que uma das grandes lutas dos metroviários, e você pode ver nas manifestações, que transporte não é mercadoria. Eles lutam não só por melhores salários, mas justamente para resolver essa questão da mobilidade urbana na cidade de São Paulo e na grande São Paulo. Então é uma luta que vai além, uma luta que defende a mobilidade e o transporte público de qualidade na cidade de São Paulo e em todo o estado e na grande São Paulo principalmente. O PSOL trocou seu candidato, resolveu ter candidato próprio, tanto à presidência da República como ao governo do estado. Houve uma troca, né, no nome do candidato. Eu já entrevistei Maringoni aqui no Jornal da Gazeta. O senhor acredita que o pessoal vai conseguir atrair os partidos de esquerda, o PSTU, o PCB, para uma candidatura única de esquerda, de coalizão, como pretende? Eu acho que aqui em São Paulo nós já conseguimos uma aliança com o PSTU. Aqui em São Paulo nós vamos ter a frente de esquerda, né? No nível nacional, não. Daí porque o PSTU fez uma opção de lançar uma candidatura própria. Mas eu tenho certeza que o pessoal vai ocupar um espaço importante nesse processo eleitoral, capitalizando o voto crítico, o voto progressista e, sobretudo, as pessoas que participaram das jornadas de junho, as pessoas insatisfeitas, veem no PSOL uma alternativa realmente progressista, crítica e mais à esquerda. Existe um eleitorado, nós temos dados de que, pelo menos no Brasil, nós temos 10% da população que tem identidade com esse pensamento mais crítico, progressista e de esquerda, até porque as outras candidaturas, elas reproduzem o mesmo modelo. A Dilma, o Aécio Neves e o Eduardo Campos, eles estão com o mesmo discurso no mesmo campo. E o diferencial hoje, a única candidatura que é alternativa mesmo, crítica, que rompe com esse modelo estabelecido, que propõe uma alternativa para o Brasil, é a candidatura do pessoal do Randolph Rodrigues, que é o nosso candidato
senador à presidência da República. Bom, eu quero saber se o senhor é favorável à Copa e se torce para o Brasil ganhar Não, ou para o Brasil perder. Não, nós sempre fomos favoráveis à Copa, torço para o Brasil ganhar. A nossa crítica não é em relação à Copa do Mundo, porque o futebol faz parte da alma do Brasil. Eu estarei lá emocionado, torcendo pelo Brasil, nós defendemos a Copa. A questão é que nós questionamos é a canalização de dinheiro público do BNDES, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal e de isenções fiscais de prefeituras e estados para a construção de estádios privados. E, no entanto, a educação está abandonada, a educação pública, o magistério público no Brasil está abandonado, a saúde pública, a segurança pública. Então, se tem dinheiro para construir estádios, né, obras faraônicas, por que não tem dinheiro, não se investiu também nas áreas sociais? Muito obrigada por sua entrevista. Uma boa noite. Obrigado, Maria Lídia. Morre no Rio de Janeiro a cantora Marlene, uma das grandes estrelas da era de ouro do rádio. A cantora, cujo nome verdadeiro era Vitória Delfino dos Santos, estava internada havia alguns dias por causa de uma queda. Hoje, teve falência múltipla dos órgãos. Marlene tinha 89 anos. Com mais de 4.000 canções gravadas, tornou-se uma lenda junto com Emilinha Borba. Começou a cantar ainda na adolescência, aos 16 anos. Sucessos como Lata d'Água na Cabeça, Zé Marmita e Sapato de Pobre, entre outros, marcaram seu nome na história da música popular brasileira. Por que motivo tudo isso, A seguir, famílias de vítimas de voo desaparecido da Malaysia Airlines começam a ser indenizadas. E continua a greve do metrô na França. Paralisação entra no terceiro dia e já preocupa o governo do presidente François Hollande. Greve de trens na França entra no terceiro dia. O governo da França teme que a paralisação, a mais longa em anos, continue até semana que vem. Se isso acontecer, inúmeros estudantes que estão em fase de provas finais e utilizam o transporte poderão ser prejudicados. O presidente François Hollande pediu o fim do protesto do sindicato da categoria contra uma reforma da estrutura da companhia ferroviária. Os grevistas temem que a mudança prejudique as condições de trabalho e querem a fusão total das empresas SNFC e RFF. Famílias de vítimas do voo desaparecido da Malaysian Airlines recebem indenização. 6 famílias malaias e uma chinesa foram as primeiras a receberem a indenização de $50 mil cada uma. Seguradoras estão avaliando os pedidos de outras 40 famílias chinesas. Os parentes dos 239 passageiros que estavam a bordo do avião podem pedir uma indenização de até $175 mil. O voo MH370 desapareceu no dia 8 de março, enquanto fazia a rota Malásia-China. Especialistas continuam rastreando o fundo do mar com equipamentos especiais. Acredita-se que o avião tenha caído no Oceano Índico. Crise no Iraque. Barack Obama descarta envio de tropas ao país, mas diz que o governo americano já estuda uma possível ajuda aos iraquianos. Obama declarou que pediu à sua equipe de segurança nacional que prepare opções de ajuda para as forças militares iraquianas. No entanto, o presidente americano não detalhou como seria essa operação. O governo do primeiro-ministro do Iraque, Nouri al-Maliki, pediu aos Estados Unidos que forneçam ajuda militar para conter o avanço de insurgentes. Hoje, o governo iraquiano anunciou um novo plano para defender a capital do país, Bagdá, dos jihadistas. Segundo o porta-voz da área de direitos humanos da ONU, Rupert Colville, o número de pessoas mortas depois do avanço dos militantes sunitas no país pode chegar a centenas. Desde terça, milhares de jihadistas do Estado Islâmico no Iraque e Levante assumiram o controle de várias províncias. Muitas pessoas já abandonaram suas casas. Preocupado com o avanço dos insurgentes, o Vaticano abriu suas igrejas no Iraque a todos os refugiados. Já outros iraquianos se voluntariaram a ajudar o exército do país. Militar que foi refém dos talibãs chega aos Estados Unidos.
Bowie Bergdahl desembarcou no Texas em um voo procedente da Alemanha. Ele vai fazer tratamento no Centro Médico Militar de Brooke. Bowie, que viveu 5 anos como refém, foi libertado no último dia 31 como parte de um acordo em que os Estados Unidos entregaram 5 talibãs detidos em Guantánamo para o Catar. Afeganistão se prepara para o segundo turno das eleições presidenciais. A votação ocorre amanhã. A segurança do país foi intensificada para evitar possíveis ataques. A disputa será entre 2 ex-ministros, Abdullah Abdullah e Ashraf Ghani. Vazamento de gás mata 6 pessoas em siderúrgica na Índia. Cerca de 40 operários ficaram intoxicados. Hoje, trabalhadores protestaram em frente à estatal devido ao acidente. A fábrica, inaugurada em 1955, é a única produtora de placas de aços pesados da Índia. Militares suspendem toque de recolher na Tailândia. Os oficiais justificaram a medida por causa da ausência de violência. A medida também estaria prejudicando o setor do turismo. A restrição estava em vigor em 47 províncias, da meia-noite às 4 da manhã. A junta militar tomou o poder em um golpe ocorrido em abril. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. Essas foram nossas principais notícias. Hostilizada por torcedores na abertura da Copa, Dilma disse que não vai se intimidar com as ofensas. Um dia depois da derrota na estreia, croatas vivem clima de ressaca em São Paulo. E com a vitória do Brasil, já faltam produtos em verde e amarelo na rua 25 de março. No grupo brasileiro, o México passa por Camarões. A Holanda surpreende e faz 5-1 na Espanha, atual campeã do mundo. Na Série Cara de São Paulo, Zé Maria, ídolo do Corinthians, que hoje ensina a arte do futebol a menores internos. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site youtube.com/Jornal da Gazeta. Mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. Uma excelente noite para você. Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma boa noite e um ótimo final de semana. Hoje, 10h30 da noite, no Todo Seu, Zé Armando Vanucci fala sobre os casos de novelas.